Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e de nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje nós estamos no nosso quarto dia, quarta meditação, e o tema hoje é: quando se completaram os tempos, Deus enviou o seu Filho. Santo Afonso começa da seguinte forma: considerai quanto tempo Deus deixou passar após o pecado de Adão para enviar seu Filho para resgatar o mundo. Então ele nos convida já a meditar quanto tempo o Senhor deixou passar para que enviasse o seu Filho após o pecado de Adão. Ontem nós vimos que o salário do pecado é a morte, Romanos 3, 23. 6, 23. E 3 capítulos antes, capítulo 3 e versículo 23 também, vai dizer que visto que todos pecaram, todos estão privados da glória de Deus. Ali na carta de São Paulo aos Romanos tem diversas citações, por exemplo, Romanos 5, 19 vai dizer que pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. E capítulo 5, versículo 12, em Romanos também vai dizer: como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, pelo pecado a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Então, nós vemos aqui toda essa gravidade do pecado, a começar de Adão e Eva. E aí nós começamos a perceber o reino das trevas tomando conta de tudo, a idolatria, adorando, como a igreja ensina, demônios como se fossem deuses, adorando coisas, animais, pessoas, e se esqueceram do Senhor. Ontem nós vimos Santo Agostinho nos ensinar que o pecado é o amor de si mesmo a ponto de desprezar a Deus. Mas Santo Afonso, ele atribui essa demora da vinda do Redentor, ele diz que foi para torná-la mais apreciada dos homens. A demora do nosso Salvador foi para torná-la mais apreciada dos homens, para melhor conhecer a malícia do pecado, a necessidade do remédio e a graça do Salvador. Muitas vezes as demoras de Deus, que aos nossos olhos é demora, é para que nós possamos, como diz Santo Afonso, entender a necessidade, o quanto precisamos, a necessidade do remédio, a necessidade do Salvador. E ele continua dizendo assim, que apesar disso, apesar de todo esse tempo para a vinda do nosso Senhor, o nascimento de Cristo, Deus não nos abandonou. Deus não nos abandonou ao poder da morte. E o Catecismo da Igreja, a partir do parágrafo 410, ele vai nos levar a entender isso. Deus não nos abandonou ao poder da morte. E ele traz isso lembrando de Gênesis 3:9, quando Deus chama o homem e pergunta: onde você está? Logo após o pecado de Adão, Deus vem e fala: aonde você está? Deus não abandonou. Deus poderia, se fosse diferente, não ir mais atrás, mas pelo contrário, o Senhor vem atrás de Adão e o chama: aonde você está? Deus não
abandonou mesmo depois da queda. Lógico que isso teve uma consequência, mas Deus não abandonou. No capítulo 3 de Gênesis, versículo 9, Deus chama o homem. E no versículo 15, Gênesis 3,15, ele anuncia de modo misterioso a vitória sobre o mal e o soerguimento da queda, com aquela passagem que a igreja chama de proto-evangelho, por ser o primeiro anúncio do Messias, lá em Gênesis 3,15, quando o Senhor diz: por inimizade entre a mulher e a serpente, ela lhe esmagará a cabeça, você lhe armará as ciladas. Olha que interessante. O homem que cai, o homem que desobedece, que ofende a Deus, o homem que se esconde, um Deus que por amor vai atrás, o chama e anuncia: haverá um Messias. A descendência da mulher vai derrotar o mal. E aí o Catecismo da Igreja, ainda no parágrafo 412, olha, vai ter a seguinte reflexão: mas por que Deus não impediu o primeiro homem de pecar? Aos nossos olhos seria mais fácil, Por que Deus não impediu, então, Adão de ter pecado? São Leão Magno responde: a graça inefável de Cristo deu-nos bens melhores do que aqueles que a inveja do demônio havia subtraído. Olha, a graça de Cristo deu-nos bens melhores do que aqueles que a inveja do demônio nos havia subtraído. E Santo Tomás de Aquino diz: nada obsta a que a natureza humana tenha sido destinada a um fim mais elevado após o pecado. Com efeito, Deus permite que os males aconteçam para tirar deles um bem maior, onde a palavra de São Paulo vai dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5,20. E o canto do Exulte, que diz: ó feliz culpa que mereceu tal e tão grande Redentor. Ó feliz culpa que mereceu tal e tão grande Redentor. Esta é a certeza de que Deus sempre nos amou, de que Deus nunca nos abandonou. Isaías 49, versículo 14 e 15, vai dizer: por acaso uma mulher se esquecerá de sua criancinha de peito? Não se compadecerá ela do filho do seu ventre? E ainda que as mulheres esqueçam, ainda que as mulheres esquecessem, eu não me esquecerei de ti, vai dizer o Senhor para nós. Então, que nós possamos mergulhar neste tema. Quando se completaram os tempos, Deus enviou o seu Filho. De repente você está passando por tantas dificuldades, com o sentimento que Deus os abandonou. Mas no momento certo, o Senhor enviará o seu Filho para que nós possamos nos alegrar com essa palavra, que Deus não permite o mal, se dali não puder tirar um bem maior. E Santo Afonso continua dizendo: o Verbo divino feito homem por mim, embora vos veja tão humilhado e feito criança no seio de Maria, confesso-vos e reconheço-vos por meu Senhor e Rei, mas Rei de amor. Meu caro Salvador, já que viestes a este mundo revestir-vos da nossa miserável carne para reinar sobre os nossos corações, vinde estabelecer o vosso reino também no meu coração, sujeito outrora ao domínio dos vossos inimigos, mas que agora é vosso, como espero. Quero que seja ele sempre vosso e que vós sejais de hoje em diante o seu único Senhor. Reinai no meio de vossos inimigos. Os outros reis reinam pela força das armas, vós, ao contrário, vindes reinar pela força do amor,
Por isso não vindes com pompas reais, não vindes revestidos de púrpura e ouro, ornado de cetro e coroa, nem rodeado de exércitos e de soldados. Nasceis num estábulo pobre e abandonado, e sereis colocado num presépio sobre um pouco de palha, porque assim quereis começar a reinar sobre os corações. Meu rei infante, como pude revoltar-me tantas vezes contra vós, e viver tanto tempo na vossa inimizade, na privação da vossa graça, quando vós, para obrigar-me a amar-vos, depusestes a vossa majestade divina e vos humilhaste tanto, que tomastes a forma de uma criança numa gruta, depois de um operário numa oficina, e enfim, a de um condenado na cruz. Olha, dizendo que o Senhor, como eu posso virar as costas para um Senhor que se torna criança numa manjedoura, operário numa oficina e um condenado numa cruz. Ó feliz de mim, se agora que saí, como espero da escravidão de Lúcifer me deixar dominar, sempre por vós e por vosso amor. Ó Jesus, meu Rei, que sois tão amável e que amais tanto as almas, tomai posse de toda a minha alma, eu vou-la dou sem reserva. Aceitai que ela vos sirva sempre e que vos sirva por amor. A vossa majestade merece ser temida, mas a vossa bondade merece ainda mais ser amada. Ó meu Rei, vós sois e sereis sempre o meu único amor, e o único temor que terei será o de desgostar-vos. Assim espero. Ajudai-me com a vossa graça. Minha amada soberana Maria, vós haveis de obter-me a graça de ser fiel a esse Rei querido de minha alma. Amém. Fique com Deus e até a próxima meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal, nos ajude a atingir um bom número de inscritos para podermos realizar outros trabalhos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e de nossa Mãe Maria Santíssima. Amém.